Graças a Deus. Que a santa paz do Senhor Jesus esteja com você. Glória a Deus mais uma vez, né? De estar aqui falando do Mestre Jesus, né? Falando do Criador. Aquele que reina para sempre. Aquele que é ontem e hoje e eternamente. Amém, igreja? Abra sua Bíblia aí no livro de Apocalipse, capítulo 20, versículo 7. Vamos falar no livro final, né? Porque o começo começa em Gênesis, né? E o final termina em Apocalipse, amém? Aonde muitos homens de Deus, ele não gosta de ler, né? Porque aqui está o juízo final. Aqui está o cumprimento do que está acontecendo, está aqui, amém? Olha lá o que está escrito aí. Isso aqui Deus falou comigo, né? Ele vai falar com você. E vai tornar a falar comigo. O que está mais interessado em aprender aqui, igreja, é eu. É verdade mesmo. Porque se eu aprender e tentar praticar o que está escrito aqui, eu vou herdar a vida eterna. Mas se eu só ler e não guardar, não adianta nada. Amém? É como um jornal que o povo compra na banca, olha os noticiários e os interesses, o emprego, alguma coisa, viu, interessou, joga fora. Mas aqui não, aqui é a palavra de Deus. Se eu e você guardar, nós temos a salvação, amém? Não tem preço, amém? Olha lá, Apocalipse 20, versículo 7. Satanás é solto e derrotado. Olha o que Deus vai falar com você e comigo, amém? Olha lá. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. E o número dessas é como a areia do mar. Olha só, a Bíblia está dizendo aqui que Satanás vai ser solto. Quando estiver perto da vinda do nosso Pai Jesus Cristo, ele vai ser solto. Só que o que tem gente agradando a ele não é pouco, igreja. Mas como assim? Agradando a ele. Invertendo a palavra de Deus. Acrescentando a palavra de Deus e diminuindo a palavra de Deus. E essas pessoas, infelizmente, às vezes está até sendo usada. Está sendo usada por Deus. E está sendo se gloriando, está se gloriando, se vangloriando, achando que ele é de Deus, que Deus está na vida dele. Igreja, não se engane. Olha o que a Bíblia fala aqui, ó. Sairá, versículo 8, a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número dessas é como a areia do mar. Olha quanto só estão sendo enganados. É como a areia do mar, é muitos. Por isso que Jesus falou, é muito chamado e pouco escolhido. Ele chamou muitos. Esses muitos, esses aqui, ó. E vão ser pouco escolhidos. O número de crentes hoje no Brasil e no mundo é como a areia do mar. Por que vai ser enganado? Porque está fazendo a vontade do homem. Está fazendo a vontade do homem. Igreja, não se engane. Não se engane. Tem um homem de Deus que passou aqui na terra, chamado João Batista. Mostre para mim, prove qual foi os sinais que Deus usou ele para fazer, Jesus. Nunca. Mas por que Jesus falou que ele não era só profeta, era mais do que um profeta? Sabe por quê? Ele pregava a justiça. Ele pregava a salvação. Ele pregava o arrependimento. E ele era um homem humilde na terra, o qual hoje nós não somos humildes. Quando ele disse que ele batizava com água, e após mim, que era após ele, vinha um que batizava com o quê? Com o Espírito Santo. Que ele não era digno nem de amarrar o cadastro da sandália. E hoje nós, homem de Deus, mulher de Deus, Deus usa para fazer um milagrezinho, começa a se vangloriar, achando que é tal. Não quer mais dar um abraço no amigo que abraçava antigamente. Isso não é de Deus. Não se engane. Olha aí, ó, no versículo 9. Marcharão então pela superfície da terra e sitiarão o acampamento dos santos e a cidade querida do céu. Olha só.
Olha a brincadeira dos santos, a cidade querida. Ou seja, quer dizer que então eles vão o quê? Vão marcharão então pela superfície da terra e sitiarão o acampamento dos santos. Só, então os homens de Deus vão passar puro. É verdade mesmo. Vão passar puro. Olha aí, ó. Olha que palavra. Que desceu, porém, olha, desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. Olha só. Ele fala aqui no versículo 10: o diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo, onde de enxofre, perdão, onde já se encontra não só a besta, como também os falsos profetas. Por que o falso profeta já se encontra lá, igreja? Quando a Bíblia refere que o falso profeta já se encontra lá, porque Deus já conhece os falsos profetas. Tem os falsos no meio dos é verdade, do verdadeiro tem os falsos, tem. Infelizmente, os falsos no meio verdadeiro. Então, o nome desse já se encontra lá o nome deles. Já se encontra lá o nome dele. Porque vai para lá, porque é falso. É como você pegar uma nota de um valor, de uma moeda, tem a verdadeira e a falsa. A falsa, ela é conhecida, mas não é por todos. Não é por todo. Mas a verdadeira, só quem conhece é Deus. Quando você é verdadeiro e faz as coisas de acordo, segundo os mandamentos que Ele te ordena. É verdade mesmo. Então, quando um dia o próprio Deus chamou os filhos, reuniu os filhos, quem foi que veio no meio? Satanás. Os filhos nenhum viu. Mas os olhos do Senhor passam por toda a terra para se mostrar ser forte com aquele homem cujo coração é totalmente dele. Ele só vai se mostrar ser forte se eu for, meu coração for totalmente dele. Amém? O filho nenhum viu, mas Deus virou para ele e olhou. De onde vem Satanás? Ele falou de rodear a terra e passear por ela. Olha só de onde ele vinha, tá vendo? Os filhos nenhum viu, mas o próprio Jesus, o nosso Deus viu. Ele vê todas as coisas, igreja. Ele vê quem é o falso e quem é o verdadeiro. Amém? Olha lá, ó, o que ele fala aqui, ó. Os falsos profetas. E serão atormentados de dia e de noite pelo século do século. Amém. Ou seja, quer dizer que ele vai seduzir as nações. Por quê? Porque tem muita gente, igreja, que está fazendo a vontade dele. Infelizmente, muito fazendo a vontade dele. Hoje, quando o homem de Deus ele é usado por Jesus para fazer o milagre, aí começa a se vangloriar, achar que é um melhor do que o outro. Não. Achar que é um profeta, não. Quando perguntaram a João Batista, você é profeta? Ele não. Você é isso? Ele não. Você é isso? Ele não. Mas o de hoje não. Abaixa a Deus usar fazer um milagrezinho, começa a se exaltar. Mandar vídeo na mídia que está sendo usado, que Deus está curando. Amém, Deus está curando. Mas a gente tem que fazer as coisas para Deus, no escondido. Amém, igreja? Você quer ver uma coisa? Está aqui, ó. No livro de Mateus 24. Não se engane. Aqui, ó. Mateus 24, no versículo. Olha aí, ó. No versículo 23. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ali não acrediteis. Se alguém disser que é Cristo, que essa pessoa é de Deus, não acredite. Não acredite, sabe por quê? Porque quem sabe se eu e você é de Deus, é Ele. Porque enganoso é o coração do homem e corrupto, mais do que todas as coisas. Quem o conhecerá? Só Jesus. Amém, igreja? Olha lá, ó. Nós temos que tomar cuidado no versículo 24. Porque surgirão falsos cristos, olha aí, ó. Falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Olha só, vai surgir o quê? Falsos profetas operando grandes sinais. Olha só. Às vezes, igreja, você vê uma pessoa sendo usado aí por Deus aí para curar as pessoas, passa muito milagre. Você fala, nome de Deus, sim, está sendo usado pelo nome de Jesus. Mas a Bíblia fala aqui que é falso aí, ó. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas aí, ó. Falsos profetas. Toma cuidado. Os milagres que estão acontecendo é no nome de Jesus. Não é no nome de homem, não. É de Jesus, do santo.
Amém, igreja? Olha aí, ó, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Olha só, o que significa o próprio eleito? O próprio eleito é aquele que Deus chamou, né, para segui-lo, mas não está escolhido ainda. É como aqueles homens no passado, em João 6,60, eles abandonaram, todos abandonaram. Quando Jesus começou a pregar, eles falaram: duro é este discurso, quem pode ouvir? Olha só, e abandonaram. Só restou 12. Jesus olhou para trás e falou: vós quer também desistir? Mas sempre tem um homem de Deus no meio. Pedro disse: Senhor, para onde iremos? Só o Senhor tem a palavra da vida eterna. Olha que maravilha. Amém, igreja? Então não se engane. A Bíblia está dizendo aqui que os falsos profetas vão operar grandes sinais aí. Falsos profetas operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos aí, tá vendo? Ah, mas está sendo usado por Deus, mas é falso. É como uma nota de dinheiro bonita, igual a outra, mas é bonita, mas ela é falsa. É. Igreja, um dia Jesus comparou o reino dos céus, o reino de Deus ele comparou, como uma rede que é lançada no mar. Ela recolhe um monte de peixe. Os bons ele coloca no cesto e o ruim ele lança fora, porque muito chamar de pouco escolhido. Então não se engane. Amém, igreja? Olha aí, ó. Vede que eu vos tenho predito. Portanto, se vós disserem, eis que ele está no discreto, não saiais, ou ele e no interior da casa não acrediteis, porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até no ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Olha só, na vinda dele, tanto falsos que estão operando hoje no nome de Jesus, está sendo usado sim. Está sendo usado o nome de Jesus. Só que é falso, igreja. Não se engane, não. Você quer ver uma coisa? Eu pus essa semana no vídeo, essa passagemzinha aqui, para nós. Deus está falando comigo, com vocês. Olha para você ver que tem falso. Tem muito falso. Ah, mas falso prega o nome de Jesus? Prega. Eu vou provar para vocês aqui, ó. Mateus 7, ó, 21. Nem todos que me dizem Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu, esse vai entrar. Mas nem todos vão entrar. Amém? Olha só, está usado por Deus fazendo milagre aqui, ó. No versículo 22, 7 e 22 de Mateus. Só para você ver, para terminar aí, ó. Muitos naquele dia vão de dizer, Senhor, Senhor, porventura, não temos nos profetizado em teu nome? E em teu nome não expelimos demônio? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhe direi explicitamente, nunca vos conheci. Aí, é falso profeta. Está sendo usado no altar ali, mas é no nome de Jesus, mas ele é falso. Jesus nunca nem conheceu. Não, nunca nem conheceu. É arrogante. Quando o homem cria o eu no coração, está longe do Espírito Santo. Igreja, a Bíblia fala que aquele que não tiver o Espírito de Deus, lá em 1 João, se eu não me engano, este tal não é dele. Igreja, não se engane. Talvez você está, mulher ou homem de Deus, triste, está querendo afastar dos caminhos dele, não afaste não. Porque a luta é grande. Eu não vou dizer a você que a luta é pequena. A luta na tua vida ou na minha vida vai ser grande, mas a vitória ela é maior. Não desista. E não se engane que você chegar numa casa de Deus, em qualquer lugar, ver o homem sendo usado. Não se engane. Porque a Bíblia fala aqui, ó. Foi usado para fazer milagres e sinais, mas Jesus disse aqui, ó, nunca vos conheci. Olha só. Porque ele nunca conheceu, está sendo usado no altar, ele não conheceu, porque é falso. Aí, ó, apartai-vos de mim, os que praticam iniquidade. O que é falso? Os que praticam iniquidade fora do altar de Deus. No altar é ovelha, mas fora do altar se torna cabrito. Então, tomar cuidado. Amém? Porque Jesus, ele veio para mim, para você, para nós pregar a salvação. No livro de Marcos 16, 15, ele deu uma ordem de evangelização. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Deixa eu te fazer uma pergunta, mulher de Deus, homem de Deus. Você e eu tem pregado o evangelho? Você sabe o que é criatura?
E vou provar para você que é criatura. Contra vez eu e você estou na boca de fumo, na favela, para pregar o evangelho para o traficante, com arma na mão. Nunca. Poucos fazem isso. Quantas vezes eu e você já entrou numa casa de prostituição, onde tem aquelas mulheres lá, aqueles homens, vivendo como a prostituta no passado, Jesus cuidou dela. Quando você foi? Criatura é isso. Hoje tem pastor que quando passa na porta de uma casa dessa aí, ele vira as costas, vira a cara, ele tá virando a cara para Deus. Sabe por quê? Você quer ser melhor que Jesus, porque o próprio Jesus se preocupa com uma prostituta, a qual levaram ela para ser apedrejada da morte. Sabe o que Jesus disse? Dentro do menor ao maior menor, o que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Saltou, deixou a mulher, Jesus cuidou, foi abençoada. E eu e você não faz isso. Julga, critica, desfaz, ponta o dedo. Com a mesma medida que você está medindo e eu, nós vamos ser medidos. Amém, igreja? Não se engane. Jesus deu uma ordem de evangelização. Ide por todo mundo e pegue o evangelho a toda criatura. E muitos não faz. Por isso tem esse falso aqui, ó. Falso é esses aqui, ó. Esses aqui, esses falsos aqui, eles vão operar sinais e milagre, e se possível enganar até os próprios eleitos, porque é falso. Amém, igreja? Guarda essa palavra que Deus vai te abençoar muito. Mas não se engane, porque o homem está sendo usado, está sendo usado no altar, e lá fora ele tem a vida diferente do altar de Deus. Não se engane, porque Jesus diz aqui, ó: então lhe direi explicitamente, nunca vos conheci. Está sendo usado, mas Jesus nunca conheceu. Amém? Guarda essa mensagem. E não desista, porque a luta é grande, mas a vitória é maior do que a luta. Deus é contigo. Amém? Deus vai te abençoar. Ainda nesse ano Deus vai te abençoar. Não desista. Se você está com enfermidade ou passando por uma luta, ergue agora a cabeça, não fique triste. Então o louvor fala isso. Amém? Deus é contigo. Deus te abençoe. Fica na paz do Senhor Jesus. Amém? E que o Espírito Santo te console. Em nome de Jesus. Fica na paz.